Obrigada, Rodrigo. Aqui, uma salva de palmas para o Rodrigo. Eu queria deixar um depoimento. Eu trabalho há mais de 20 anos com a cozinha árabe e eu tenho acompanhado essa procura pela cozinha árabe. Os veganos e vegetarianos chegando ao restaurante, procurando esses pratos, porque eles sabem que lá eles encontram, né? Então, assim, hoje a cozinha árabe deixou até de ser uma referência só de quibe, esfirra, e passou a ser uma referência para comida vegetariana e vegana. Lá eles encontram muitas opções. Inclusive, eu estava falando com o chefe Rodrigo que eu estou devendo para os meus clientes sobremesas veganas, porque eu não tenho. Então, a gente já está em um processo de começar a ter alguma sobremesa árabe que também é vegana para poder atender esse público de tão realmente significante que é esse crescimento dessas pessoas. Não é à toa que o Marco aqui, que já trabalhava com produtos vegetarianos, o que eu gostei é que ele trabalhava com a venda desses produtos e ele passou também, né, para a transformação desses produtos para entregar ali já pronto para o cliente. Com certeza ele viu alguma coisa no mercado que ele vai contar aqui para a gente dessas. E também eu queria saber na prática as dores e as glórias. Só antes do Marco iniciar aqui, eu queria corroborar com o que você falou em relação ao quibe, por exemplo. A gente não precisa de carne no quibe. Eu posso fazer só com trigo de quibe, quinoa, trigo de quibe ou lentilha. Então, assim, vejo que existe essa possibilidade de a gente transformar isso, tá, gente? Então, assim, isso é real, assim, não é uma tendência para daqui 20 anos ou 10 anos, né? Não dá para fazer agora, e dá para começar a lucrar com isso também agora. Bem, bom dia, pessoal. Queria primeiramente agradecer ao Luciano por estar aqui, né, apresentando um pouquinho sobre o GAM e a minha trajetória. Falar também que o Rodrigo trouxe a respeito vegano, vegetariano, real, é bem crescer mesmo. Opa, melhor. A crescente do veganismo no Brasil tem sido ano a ano em torno de 20 a 30%, então é bastante movimento que realmente está em plena ascensão, e que a gente consegue também trazer trabalhando com técnicas, uma boa gestão de custo para, como é o tema aqui do nosso painel, reduzir o CMV. Um ponto bem importante que o Rodrigo trouxe, gostaria também de enfatizar, até para os restaurantes que vão começar a ter opções, de tomar bastante cuidado em relação à manipulação dos alimentos com carne e dos alimentos sem carne. Ele trouxe, por exemplo, a parte de vai ter um hambúrguer vegano, poxa, não fritar na mesma chapa que foi frito o hambúrguer com carne. Para quem consome carne pode não ser nada demais, assim, mas o pessoal vegetariano, vegano, realmente não fica legal. Então, tem uma frigideira ali separada só para utilizar para fritar o hambúrguer vegetariano, que é o ideal, assim. Então, vamos lá. Eu vim falar um pouquinho da minha história, de como a gente começou, onde a gente está e o que eu vejo também no futuro do mercado, né? A gente começou em 2017 para 2018, 2018, como um mini mercado de produtos ovo-lácteo vegetarianos, ou seja, não contém carne, porém pode conter ovo ou leite. A gente acabou fazendo dessa forma para abranger um pouco mais. Em 2017, quando a gente abriu principalmente Curitiba, o mercado era pequeno. Apesar de fazer pouco tempo o mercado vegano, ele teve um boom assim, mais ou menos em 2019, 2018. Então a gente entrou um pouquinho antes dessa onda. Na época a gente não tinha grandes marcas a nível nacional, como Sadia, Unilever, com opções veganas, né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, até Perdigão, uma linha de incrível, com a linha 100% vegetal. Na época a gente não tinha ainda, e em Curitiba principalmente a gente também não tinha um espaço com produtos industrializados veganos um pouco maior, assim, sabe? A gente tinha alguns espaços menores ou casas de produtos naturais que tinham uma prateleira vegana, uma coisa menorzinha assim. Então a gente entrou, na época, como a gente entrou um pouquinho antes desse boom, a gente conseguiu se consolidar nesse mercado e
pouco antes da pandemia, a gente optou por abrir um restaurante 100% vegano. Apesar da loja ser ovo-lacto vegetariana, a gente acabou optando por fazer um restaurante 100% vegano, focado principalmente na parte de lanches. A gente até serve almoço, mas o nosso foco principal é lanche. Então a gente tem hambúrguer, a gente tem hot dog, o cachorro quente do hot dog. A gente produz nossos queijos, então queijo à base de batata, maionese à base de lentilha. Até é interessante, falando um pouco, puxando o nosso tempo do painel, comparar o valor, por exemplo, de um queijo mussarela com queijo prato, que vai ter em torno de 30 a 40 reais o quilo, com um queijo à base de batata, que é feito de batata, amido, água. Você pegar o custo da batata, adicionar água e amido, você vê que tem um valor 80% menor do que o preço do queijo tradicional. Então, se você fizer isso de custo do hambúrguer, realmente você vai chegar, como ele falou, em torno de 7, 6 reais, 5 ali, dependendo. Então, acaba ficando um negócio lucrativo, com uma boa margem. Então, a gente acabou optando por fazer a parte de lanches. A gente busca nos nossos lanches, mas aí é uma escolha nossa. Tem muitos outros locais veganos que chegam a atuar dessa forma, mas é de trazer o mais próximo possível ao sabor e textura do produto de origem animal. Muita gente deixa de comer carne não porque não gosta do sabor da carne, mas por questões éticas, de saúde, questão de meio ambiente. Muita gente também, quem não é do meio, às vezes acaba confundindo um pouco. É porque é vegano ou porque é vegetariano e tem que ser saudável, isso não é saudável. Não necessariamente, o vegano e o vegetariano é um estilo de vida. Não é, assim como tem quem come carne que é saudável e quem come carne que não é saudável, a gente tem o vegano e o vegetariano que é saudável e o vegano e o vegetariano que não é saudável. Então, isso eu acho um pouco interessante para ver, porque senão a gente pensa, vou fazer um prato vegano ou vegetariano e ele tem que ser o super saudável, sabe? Não necessariamente, não é bem dessa forma. Então, a nossa escolha foi de trazer o lanche mais próximo possível da realidade, a conseguir um produto de carne, assim, Então, bem estilo fast food que a gente faz. Então, a gente pediu que a incorporação dos veganos no cardápio acompanha a produção de mercado e pode ajudar bastante essa parte do CMV. No final do ano passado, no meio do ano passado, nesse ano, então a gente começou a modelar o modelo de franquia também. A gente está franqueando o modelo de Dark Kitchen. Então a gente traz uma opção de produto vegano e vegetariano para dentro de outros restaurantes. Então, justamente para dar ao empresário a opção de também empreender nesse mercado. A gente até fez um consultor independente do Sebrae, e agora a gente tem até o apoio do Luciano, que está ajudando a gente nesse novo processo. E para o futuro eu vejo que, com certeza, o mercado está crescendo, que não é uma moda, já é uma tendência, assim, ele realmente veio para ficar e vai cada vez ser está mais à tona, a gente vê com mudanças climáticas, tudo, a forma de você mais reduzir mudanças climáticas, mais impactar o meio ambiente, se tornando vegano ou vegetariano, ou pelo menos reduzir o consumo de produtos animais. A gente, no programa, a gente foca muito também nos flexi-vegetarianos, ou seja, pessoas que não são 100% vegetarianas, mas que tentam reduzir o consumo. A gente acredita que a gente tem uma população, por exemplo, que pelo menos um dia na semana não consome carne, ou que tenta reduzir, ou tenta buscar opções, já vai ser um grande passo para a humanidade, assim como um todo, do que a gente apenas restringir um grupo muito seleto, que a pessoa não pode, tem que ser 100% vegano. Não, a gente quer atingir todo mundo, porque a gente, quanto mais pessoas reduzirem, melhor. Então, o veganismo não é apenas uma revolução na forma que a gente consome alimentos, mas também uma oportunidade, existe uma boa oportunidade para o setor, principalmente nós aqui de bar e restaurante. Então foi isso, um pouquinho da minha história, um pouquinho do que a gente faz e do que a gente acredita que pode ser benéfico tanto para o planeta, para o mundo, para as pessoas e também para a economia, porque empreender nesse segmento tem um futuro, como o Rodrigo mostrou, o crescimento está em plena ascensão. É isso. Olá,
Obrigada, Marta. Até surgiu uma curiosidade aqui para a gente saber dos produtos, o que é mais procurado, o que é mais vendido no mercado. Tem um top da lista? A gente vende muito congelado. Então, o que o pessoal mais busca, com certeza, é produtos congelados, por exemplo, salsicha, hambúrguer, pelo menos no nosso segmento, assim, representa boa parte das vendas, a parte de salsicha, hambúrguer, linguiça. Até como curiosidade, a gente vende até salmão vegano, bolinho de bacalhau vegano, infinitos tipos de linguiça, tem pelo menos uns 6, 7 tipos de linguiça vegana. Então, esse é o que a gente está vendendo. E eu vou aproveitar esse gancho e trazer, é interessante porque eu fui vegetariana durante 13 anos, vou até pedir também licença se vocês quiserem aproveitar e levantar também para enxergar o final, é sempre bom. Mas eu fui vegetariana durante muitos anos e tinha uma dificuldade de escolher. Eu até, como profissional desse ramo, sempre havia exceções para tudo, porque o meu equilíbrio é aonde eu posso me encontrar. Mas entendo que muita gente não tem essa opção. Então, assim, como foi trazido essa, às vezes, exclusão de um vegano, um vegetariano, dia local, e aí mostrar que, assim, o que ele mais vende, claro, são os congelados, é conveniente. Eu conversei com um pessoal ali atrás, todos ali também são veganos, e eu sempre tento descobrir, e onde você sai comer fora? Quando você sai com amigos que não são, né? Ai, é difícil, eu quase não vou. Porque é difícil eu ter certeza que vai ter. Então, ouvir essa informação, né, da loja, de um fornecedor, de alguém que pode distribuir os produtos, de quem consome, que tem essa restrição. E aí, o mundo vegetariano, vegano, ele acaba entrando numa questão, eu acho que a mais delicada é o convívio social. A gente acaba diminuindo muito o convívio social, porque acaba muitas vezes não tendo opção. Então, quando eles falaram desse tema, né, desse painel, uau, isso é o que eu vejo como realmente uma das mais importantes tendências de evolução da gastronomia. Claro que a gente já vem vendo na França, em lugares aí na Europa principalmente, mas certamente também na Ásia, Estados Unidos e também no Brasil, a evolução da gastronomia para esse universo cada vez mais do reino vegetal. E aí, tanto a minha experiência pessoal quanto profissional, mas na pessoal, à medida que eu fui me tornando vegetariana, eu já tinha um restaurante, então eu abri um restaurante, e aí eu já queria, né, valorizar o máximo de tendências sustentáveis, porque eu verdadeiramente acredito nesse meu papel. E quando eu fui percebendo o que isso fazia para mim, para o meu organismo, para a minha disposição, para a minha biodisponibilidade, eu percebia claramente que eu consigo fazer muito mais, eu tenho muito mais disposição, muito mais energia, quando eu me alimento de uma forma que me traga mais energia. E embora hoje eu vivo, né, pessoalmente, eu tenho muito mais, eu já não sou mais uma vegetariana, não é até um termo ali, né? Hoje em dia eu sou, não gosto dessas terminologias, mas hoje em dia se eu tenho vontade, eu como, e acho que esse é o caminho de cada um encontrar o seu equilíbrio. Porém, eu perceber, na minha experiência, passar esses 13 anos fazendo opções vegetarianas e sendo uma profissional do ramo, me fez perceber que não só eu tenho uma oportunidade aí de mercado, porque eu experienciei essa dificuldade de encontrar opções em outros locais, mas eu percebi que o cliente, à medida que ele é exposto às opções, ele passa a querer mais opções. À medida que ele não é exposto às opções, ele certamente não procura, porque ele não vê opções. Então, para mim é muito claro que o caminho desse fortalecimento para que a gente cada vez reduza o CMV, ou seja, reduza os custos e tenha melhor lucratividade, que é necessário, sem dúvida, no caminho da inclusão e trazendo cada vez mais luz ao universo vegetal. Eu não acredito que ninguém precisa tirar nada, porque, como a gente diz, o equilíbrio, para mim, entre 8 e 80, eu tenho 50. Mas certamente expor cada vez mais, e daí cada um na sua história, cada um na sua proposta, cada um no seu tempo, chegar no seu equilíbrio, naquilo que ressoa para cada um. Mas eu queria só fechar com uma informação, que inclusive foi o que eu sugeri, até entrei
entrei na frente da Vanessa, porque eu sei que a gente está com o tempo correndo, mas eu queria trazer a oportunidade que nós, empresários, temos quando a gente tem essa possibilidade de redução de custo de um produto que a gente sabe que, sem dúvida, no meu restaurante também, o menor custo de insumos é carnes, peixes, é a proteína animal. E como a gente consegue, de fato, reduzir quando a gente dá luz, mas aí não adianta só ter um produto, né? Eu sei que a gente falou de porções, de produtos, de opções, de sugestões, mas de nada adianta ter produto assim, se ele não tiver realmente muito sabor, se ele não tiver realmente muita qualidade, se ele realmente não encantar no paladar e daí em toda a nossa comunicação, né? Da boca para cima e para dentro e para todo o nosso corpo. Ei, Gabi, só um minutinho, aquilo que eu escutei, achei interessante, escutei uma entrevista, até um chefe em São Paulo falando que um brócolis no vapor não vai dar certo, não vai encantar, colocar ele junto lá, entre uma picanha e um brócolis no vapor. Então, eu acho que a Gabi traz aqui no restaurante dela, o chefe, o Marco também, é a criatividade que vai surgir, né? E também vai ser um desafio para o nosso setor a mão de obra, a capacitação da mão de obra para isso. E aquilo que a gente falou, sustentabilidade, existe até uma tendência de a gente querer colocar mais um E na letrinha do ESG, eu escutei isso, porque tem a parte do economicamente viável. E essa cozinha é isso. Ela alia 3 pilares aí, mas pode ser economicamente viável se bem trabalhado, né? Isso, eu acho que aí é a grande questão, porque um dos nossos maiores problemas hoje no setor é a dificuldade com recursos humanos. Então, eu acho que já acabou faz tempo a era da mão de obra. A gente não tem mais mão de obra, não existe mais essa biodisponibilidade, não tem mais mão de obra. Mas seguem os recursos humanos e à medida que a gente vai fazendo com que eles vão percebendo, vão ampliando o seu universo de possibilidades, porque o que a gente pode fazer com qualquer pessoa do nosso lado é dar as mãos e abrir as possibilidades dessas pessoas. Então, à medida que a gente vai, através do veganismo, vegetarianismo, e na inclusão, e não na exclusão de outras coisas, mas na inclusão de um universo vegetal muito mais amplo do que o universo animal, a gente também vai abrindo a oportunidade de utilizar a criatividade e instigar e solicitar a criatividade dos nossos colaboradores para que eles tenham cada vez mais motivação, inclusive, né? Olha para os profissionais ali, eu já vi alguns profissionais, o Rodrigo, que trabalham nesse estímulo, nesse treinamento. Então, hoje não faltam oportunidades para a gente não só saber que existem essas tendências, mas para, de fato, a gente ocupar essas tendências e, como já disse a Andréia, já disse, né, a Tatiana, presente, a gente fazer com que essas tendências sejam realidades. Quanto antes a gente desperta, né, para os processos evolutivos, antes a gente consegue também, né, trazer resultado. E aí, fecho dizendo que o meu restaurante, que está aqui no mercado há 15 anos, e embora ele nunca foi exclusivamente vegetariano, mas ele atende bem os vegetarianos. Ele nunca foi vegano, mas ele atende bem os veganos. Eu sempre vou ter uma opção interna para aquele que ama uma carne, porque ele também vai ter sempre nas nossas opções de todos os dias excelentes carnes. Mas eu tenho a opção de grelhado para quem quer uma carne naquele ponto, para quem é vegano e quer lá um tofu preparado, assim, grelhado naquele ponto, para quem é vegetariano, enfim. Então, a inclusão é um caminho que me mostra, até 15 anos com Quintana, e é um restaurante super rentável, né? E é um caminho realmente sem volta. O universo das leguminosas, o universo do reino vegetal, são 12.000 variedades. E a gente tem ali em torno de, eu acho que a gente, né, nosso acesso diário no reino animal chega a 10, 15, né? E aí no vegetal a gente tem acesso diário a mais de 600. Então, é ocupar esse espaço de oportunidade. Estou vendo o Luciano ali querendo cortar o pescoço da gente, eu vou falar para ele que da próxima vez porque ele escolheu pessoas que são amantes da gastronomia e da sustentabilidade para falar. Então, o próximo café vai ser uma tarde inteira. Tá bom? É isso aí, é isso aí. Obrigada, gente. O pessoal vai bater palma aqui.